Deus proverá para si o cordeiro. Essa foi uma situação a qual Abraão viveu, uma prova que Deus o colocou. Irmãos, tem momentos que Deus ele vai nos colocar em prova para poder saber onde está o nosso coração. E tem momentos que ele vai permitir que o inimigo nos tente. A prova nos aproxima de Deus. A prova aumenta a nossa fé em Deus. A prova nos faz crescer. A prova é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Agora, a tentação é para nos derrubar. A tentação é para nós sairmos da presença de Deus. A tentação, ela visa nos afastar completamente do Senhor. Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, mas ele venceu através da palavra. Jesus Cristo, ele foi tentado, mas ele venceu através da palavra. Aleluias. Lá em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 16, nos diz que nós temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus Pai, que em tudo foi testado, que em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Nós, por outro lado, nós, quando estamos em tentação, nós tendemos a pecar, mas Jesus Cristo não pecou. Mas nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o qual está intercedendo por nós. Mas para ser eficaz, nós devemos se achegar com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça, para que possamos, aleluias, ser atendidos. Ou seja, nós precisamos chegar com ousadia, chegar diante de Deus com coragem, apresentar as nossas demandas, os nossos desejos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo. E aí, ele intercede por nós através do Pai. Só que nós não conseguimos também sem o Espírito Santo, porque nós não sabemos como convém pedir, mas o Espírito Santo nos ensina como convém orar. Então, através da nossa oração, nós alcançamos as nossas petições a Deus. Só que tem algo importante, talvez você esteja precisando de uma provisão financeira, talvez você esteja precisando de uma provisão alimentar, talvez você esteja precisando de algo de Deus neste momento, você está necessitado, mas Deus, ele supre as nossas necessidades, e quando nós estamos em prova, significa que Deus ele está nos fazendo alcançar algo espiritual, porque lá em Efésios capítulo 2, verso 3, nos diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, Deus, ele nos prova para nós alcançarmos essas bênçãos espirituais que ele já nos deu, porque existe também lá em Efésios capítulo 6, nos diz que nós temos uma guerra espiritual nos lugares celestiais, onde tem os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eles não querem que a gente seja abençoado, eles não querem que a nossa bênção chegue até nós. Por quê? Porque quando nós tivermos consciência disso, e nós guerrearmos com as armaduras espirituais, e nós vencermos essa batalha, e nós formos abençoados, nós vamos causar dano no reino das trevas. E é isso que eles não querem. Então, está acontecendo nesse exato momento uma guerra espiritual. E a gente vence essas guerras espirituais através da palavra, através da oração, através do jejum, através dos cultos. Ir à igreja é extremamente importante. Se você não está indo à igreja, com certeza você está em pecado, com certeza você está fazendo o que não agrada a Deus, porque é na igreja que a gente aprende, é na igreja que a gente ouve mensagens, ouve a palavra de Deus, que a gente entoa louvores ao Senhor, e a igreja é o corpo de Cristo. Se você acha, não preciso ir para a igreja para me poder ser salvo, você precisa sim, você precisa estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Foi Paulo que falou isso, porque os maus costumes, eles corrompem os bons ensinamentos. Então, se posicione. Se você está como uma ovelha afastada, volte
Volte como o filho pródigo, porque o filho pródigo ele estava morto. Olha que forte essa palavra. Ele estava morto. O pai falou isso. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, volte para a casa do pai. Deixe o mundo. Deixe os prazeres da carne. Deixe os desejos da carne e volte para o Senhor. Porque o Senhor tem bênçãos espirituais para a nossa vida. E primeiro ele nos abençoa espiritualmente. E depois ele nos abençoa materialmente. Ele não faz isso ao contrário. Porque se ele nos abençoar primeiro financeiramente, materialmente, a gente vai abandonar a fé. Agora, quando a gente aprende a viver na escassez, no pouco, no regrado, ali na dificuldade, e aí ele nos coloca no muito, porque quando nós somos fiel no pouco, ele nos coloca no muito. Então, quando nós estivermos no muito, a gente não vai se corromper. E se por algum acaso acontecer alguma situação difícil, alguma situação que nos faça voltar para o pouco, a gente não vai desanimar, porque a gente já passou por lá. A gente sabe como que é. E a gente já chegou no muito, a gente sabe que a gente pode chegar lá de novo. Então, se você está passando por um momento de escassez, se você está passando por um momento de luta, de guerra, saiba que é Deus. Deus ele está te ajudando. Deus está te fortalecendo. Deus está te guiando para você receber coisas maiores. Aleluias. Amém? Glórias a Deus. Deixa seu like aí, deixa um comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.